Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse lindo colar com pingente de flor da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, é só se inscrever no canal, se não é inscrito ainda, claro. Dar o seu like, comentar a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ativar o sininho para ser avisada sempre que tiver uma história nova. E muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, também ajuda a fortalecer o nosso canal. E ainda, de repente, coloca esse lindo colar no seu pescoço. Já imaginou? E a nossa parceira Fonzag, ela tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão na descrição para quem se interessar. Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Ele ficou desesperado, batendo na porta do banheiro. Abre essa porta, Cláudia. Pelo amor de Deus, Cláudia, me dá meu celular. O que você está pretendendo com isso? Nem dei atenção. Liguei para aquele número dali mesmo, do celular dele. E no segundo toque, a pessoa atendeu. E foi então que eu tive a maior surpresa da minha vida. Porque quem atendeu foi justamente... Olha, eu reconheci aquela voz na mesma hora, quando ela falou aquilo. Desligou na minha cara aquela hora, por quê, hein? O que houve? Por acaso a xarope da tua mulher te pegou no pulo? Olha, eu quase desfaleci. Meu Deus, era ela. Era aquela maldita. Era aquela ordinária. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado, 8 e pouco da noite, a gente estava voltando da missa, eu, meu marido e a nossa filha. Só que, quando chegamos diante do portão, ali mesmo, de dentro do carro, reparamos que alguém tinha deixado algo esquisito na frente. O Ivan até perguntou, ué, será que é aquilo ali na frente do portão? Parece que tem até vela acesa. Eu levei o maior susto. Até porque tinha vela mesmo. Parecia ser um despacho desses que as pessoas, algumas pessoas, deixam na frente da casa dos outros ou em encruzilhadas. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas assim, pessoalmente. Sempre comentavam comigo. Eu via em imagens, assim, revista, televisão, mas nunca tinha visto. Senti um calafrio. Descemos para dar uma olhada e não havia dúvida. Era mesmo um despacho. E estava bem ali diante da nossa casa. Havia velas coloridas, todas acesas, comida, até uma garrafa de aguardente tinha até moeda, sabe, dinheiro. A gente ficou olhando um para o outro, sem saber o que pensar. Quem que podia ter feito aquilo, aliás? Porque justamente bem ali, na frente do portão da nossa casa. Lembro que eu olhei para ele e perguntei, e agora, Ivan, o que a gente faz? Eu não quero isso aqui na frente da minha casa. Será que tem perigo? Olha, eu estava tremendo, porque fiquei realmente muito assustado. Meu marido, no entanto, parecia um pouco mais tranquilo. Ainda bem, né? Ele deu de ombros. Mesmo assim, pediu que eu entrasse no carro e ficasse ali dentro. Aí entrou em casa, pegou um saco de lixo e colocou toda aquela macumba dentro. Depois, foi lá e jogou num terreno baldio que tinha, ali mesmo, perto de casa. Enquanto ele limpava a calçada, depois, com a mangueira, eu fiquei ali no carro o tempo todo, com a nossa filha morrendo de medo daquele negócio. E ainda sem acreditar. E me perguntando, quem teria feito aquele trabalho, meu Deus? E justamente na frente da nossa casa?
Será que aquilo era para nós? Bom, só podia, né? Mas quem seria a pessoa que estava querendo nos prejudicar? Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Todo mundo ficou intrigado, mas a gente achou melhor não tirar conclusão nenhuma. Até que no domingo, fui conversar com a Sheila, minha vizinha de muro, para ver se ela tinha visto alguma coisa. No que ela respondeu: olha, Cláudia, vou ser bem sincera com você. Eu vi mesmo uma mulher estranha aí na frente da tua casa ontem. Foi logo depois que escureceu. Só que não dei muita atenção, não fiquei reparando muito. Entrei em casa e esqueci. Mas que eu vi, eu vi. Meu Deus do céu, mas quem será? Não deu para ver direito. Estava escurecendo. Mas, sei lá, vai ver alguém que tá querendo fazer mal para vocês, né? Vai saber. Tá, mas quem que gostaria de fazer mal pra gente? Eu tô pensando desde ontem, a troco de quê, meu Deus? A gente não faz mal pra ninguém. Sei lá, né? Quem sabe alguém querendo até acabar com o teu casamento? Olha, eu senti um arrepio quando ela falou aquilo. Acabar com o meu casamento? Como assim, Sheila? A troco de que isso? Ah, não sei, eu falei por falar, né? De repente tem outra mulher interessada no teu marido. Aliás, eu nem devia te falar isso, mas já que a gente tocou no assunto, me diga uma coisa. Você confia no Ivan? Se eu confio... Mas que pergunta mais boba, Sheila. Claro que eu confio no meu marido. Por que você está perguntando isso? Ela fez uma cara. Só que em vez de responder, ficou me olhando assim, meio assustada. Eu tive de perguntar de novo, para que ela respondesse. Olha, eu nem devia me meter nessa história. Pode até acabar sobrando para mim, mas, sei lá. Acho que você também precisa saber, né? Esses dias, eu vi o teu marido com outra mulher. E dentro do carro de vocês. Dentro do nosso... Você está brincando. Não pode ser verdade. O Ivan com outra mulher no carro, não. Não. Você está mentindo para mim. A troco de que eu ia fazer isso, mulher? A gente se conhece há tanto tempo. A gente não é amiga. Acho que eu ia inventar uma coisa dessa? Eu insisti. Até ela me dizer que que aqueles dois não estavam só dentro do carro, mas que estavam, inclusive, se beijando. Depois deve até ter se arrependido de ter falado. E ficou me implorando que eu não falasse pro Ivan que tinha sido ela que havia contado. Imagine, eu tinha ido conversar com essa mulher para ver se ela tinha visto alguma movimentação ali na frente de casa, algo que justificasse aquele despacho feito na frente da minha casa. E no fim, ela joga aquela bomba na minha cabeça. Quer dizer então que meu marido andava se beijando com outra e dentro do nosso carro ainda por cima. Para Sheila, a mulher que ela tinha visto ali na frente de casa no dia anterior podia muito bem ser a mesma que estava no carro com o Ivan. E a macumba podia ter sido feita para acabar com o meu casamento. Imagine como que ficou a minha cabeça. Voltei para casa e encontrei meu marido ali na sala, com a nossa filha assistindo televisão, bem tranquilo. Pedi que ele fosse comigo até o quarto, até porque não queria que a nossa filha assistisse uma discussão.
Ele ficou me olhando de um jeito esquisito quando eu fechei a porta e ficou ainda mais esquisito quando eu fiz a pergunta. Escuta, eu posso saber que história é essa que me contaram? Que você andava beijando outra mulher dentro do nosso carro esses dias atrás? Ele ficou branco. Como é que é? Quem que te falou isso? Não interessa, irmã. Só quero saber se é verdade. Imagine se ele ia dizer que era verdade. Imagine se ele ia confirmar. É claro que ia negar. O que eu esperava? Mesmo que tivesse uma foto comprovando, ele com certeza ia negar até o fim. Foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo assim, a discussão foi feia, porque esse episódio me deixou tão nervosa, mas tão nervosa. Eu acabei contando que tinha sido a minha vizinha a me falar sobre... Mas ele deve ter imaginado assim que eu falei. Porque eu saí de casa dizendo que ia conversar com a Sheila, de maneira que não precisava nem dizer que tinha sido ela. Ele negou até o último, de modo que ficou a palavra dela contra dele. E como não tinha prova, não tive outra opção a não ser esquecer o assunto. Quer dizer, esquecer é modo de falar, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não esquece. Pelo contrário, é o tipo de coisa que incomoda, que fica semanas, meses a fio incomodando. Só que sem prova. Olha só, eu sei como ficou a minha cabeça depois daquilo. Eu vivia pensando em quem podia ser essa mulher. Porque naquelas alturas eu já estava confiando mais na minha vizinha do que no meu marido. E ele me conhecia. Sabia que se tinha uma coisa que eu não aceitava, era a traição. Já tínhamos conversado sobre isso muitas e muitas vezes. E eu sempre deixei bem claro que se um dia descobrisse que ele andava aprontando, o tocaria de casa na mesma hora. Olha só, Deus sabe como eu fiquei mal. Amava meu marido demais, mas se tivesse certeza de uma traição, eu me conheço, eu não o perdoaria. Ele e a nossa filha eram tudo de mais precioso que eu tinha. E, meu Deus, a gente vivia tão bem. Dificilmente discutíamos por alguma coisa. Vez ou outra, acontecia, assim, um bate-boca, mas nada demais. Coisa normal que acontece entre qualquer casal. Primeiro, aquele despacho na frente da minha casa. Depois, aquilo que a minha vizinha tinha me contado. Ela afirmou que tinha visto o Ivan beijando outra mulher dentro do nosso carro. Ficamos estremecidos depois dessa discussão. Eu, inclusive, sabe, eu não sabia o que pensar, porque você pensa, não quer acreditar, mas me ajeitei com a minha filha lá no quartinho dela, depois daquela discussão que a gente teve. E eu deixei lá, dormindo na nossa cama. Fiquei ali, com a minha filha do lado, olhando para o teto, pensando, me consumindo, me torturando. O fato é que foi a partir daquele final de semana que a nossa paz foi abalada. Porque depois daquele despacho, começaram a tirar pedras no telhado da casa. E não tinha hora para acontecer. Estávamos ali deitados, de repente aquele barulho no telhado. Até vidro da janela quebraram com uma pedrada. Eu queria tanto saber quem era a criatura que estava fazendo aquilo. Com toda certeza, devia ser a mesma que tinha feito aquele despacho. Será que a minha vizinha tinha razão?
Será que tinha alguém querendo acabar com o meu casamento? Olha, só de pensar nisso, eu me contorcia. Aliás, parando para pensar, desde aquele final de semana que eu e meu marido estávamos brigados, eu já tinha, inclusive, voltado a dormir no nosso quarto, mas o clima continuava o mesmo. Até porque aquela história que a Sheila me contou era grave demais. E se fosse verdade, seria o fim do nosso casamento. Repito, eu me conhecia. Tudo bem que por enquanto eu não tinha prova, mas eu simplesmente não conseguia mais tirar aquilo da cabeça. Eu fechava os olhos e parece até que podia ver o Ivan com outra mulher dentro do nosso carro, os dois se beijando. E só de pensar nisso, meu Deus, meu corpo todo começava a tremer. Um dia, entrei para tomar banho, mas voltei para o quarto para buscar um shampoo que eu havia comprado e que não tinha levado para o banheiro. O chuveiro continuou ligado. Eu saí enrolada numa toalha. Só que antes de entrar no quarto, a porta estava assim, encostada. Percebi que o Ivan estava conversando com alguém pelo telefone. E pelo seu tom de voz, parecia nervoso, irritado com a pessoa. Eu nem entrei. Fiquei ali parada, diante daquela porta, para ver se conseguia escutar alguma coisa, quando de repente ouvi ele falando algo que me deixou até anestesiada. Eu sei que foi você. Para de se fazer de boba, viu? Aliás, eu sei também que foi você que fez aquele despacho. Não adianta negar. Bota uma coisa na tua cabeça. Foi bom enquanto durou, mas acabou. De repente, não sei se pelo tremelico que deu no meu corpo todo eu fiz algum barulho e ele escutou, mas ouvi ele falando. Tá bom, Antônio. Tá, depois a gente conversa. Falou aquilo e desligou o telefone. Eu fiquei ali paralisada, diante daquela porta, sem conseguir me mexer, mas consciente o suficiente para perceber que ele devia ter ouvido algum barulho mesmo, porque disfarçou no final do telefonema. Sabe, como se estivesse falando com algum Antônio. Que Antônio coisa nenhuma. Mudou até o tom de voz. Antes, embora estivesse alterado, ele baixava assim a voz de vez em quando, consciente de que eu estava lá no chuveiro, tomando banho. Só que quando viu algum barulho, e eu tenho certeza que ele ouviu, mudou até a postura, até o tom de voz. Tá bom, Antônio, depois a gente se fala. Que Antônio coisa nenhuma. Que Antônio coisa nenhuma. Falso. Mentiroso. Ele estava falando com uma mulher. E pelo teor daquela conversa, não sei como não caí dura. Eu tinha escutado claramente ele falando aquilo. Bota uma coisa na tua cabeça. Foi bom enquanto durou, mas acabou. Ele estava falando com uma mulher. Com toda certeza, sua amante. Com toda certeza, a mesma mulher que a minha vizinha tinha visto dentro do nosso carro, aos beijos com o meu marido. De repente, a porta se abriu e ele fingiu até um susto ao me ver parada ali, com aquela cara. Oi, Cláudia, você tá aí? O que houve? O que houve? Você ainda pergunta o que houve? Com quem que você estava falando agora?
no telefone? Com Antônio. Mas era muita cara de pau. Eu, sinceramente, não sei como consegui fazer aquilo. Mas dei assim uma olhada na mão dele. Ele ainda segurando o celular. E num gesto rápido, sem que ele esperasse, peguei o aparelho da sua mão e voltei para o banheiro. Há tempo de me trancar ali dentro. Enquanto ele ficou batendo na porta, nervoso, zangado. Abre essa porta, Cláudia. Abre essa porta, mulher. Pelo amor de Deus, me dá meu celular. Abre a porta. Nem dei atenção. Se ele quisesse realmente abrir a porta daquele banheiro, juro por Deus, ele teria de derrubar no pontapé. Enquanto ele pedia do outro lado da porta, eu comecei a mexer no aparelho. Por sorte, a tela ainda não tinha sido bloqueada. E eu fui direto no registro de chamadas. Ele tinha conversado com uma pessoa cujo nome era Antônio. Eu olhei para aquele nome e, sabe, não entendi. Pelo menos era o nome que estava cadastrado ali na agenda. Mas eu tinha escutado a conversa. Será que meu marido estava tendo um romance com outro homem? Não. Isso não. Liguei para aquele número. Ali mesmo, do celular do Ivan, e no segundo toque, a pessoa atendeu. E foi então que eu tive a maior surpresa da minha vida. Porque quem atendeu do outro lado não foi o Antônio, nem outro homem qualquer. Foi uma mulher. O nome que estava registrado ali era só para enganar a trouxa, numa emergência. Agora, o pior não foi isso. O pior não foi saber que meu marido tinha uma amante. O pior não foi saber que meu marido tinha outra mulher. Tanto que quem atendeu o telefone foi uma mulher. O pior de tudo é que eu conhecia muito bem a voz daquela... Porque a voz, acredite quem quiser, daquela vadia, daquela mulher sem valor, daquela desqualificada, era a voz da Sheila, minha vizinha. Eu reconheci a voz dela no mesmo instante quando ela falou aquilo. Desligou na minha cara. A troco de quê, hein? E que coisa é essa que você falou aí? Ela ainda estava zangada. Porque o meu marido, amante dela, tinha desligado o telefone na cara dela e ela não tinha entendido o motivo. Eu só consegui balbuciar aquele nome. Sheila. No mesmo instante, ouvi o ruído do telefone batendo na minha cara. Resultado, nem banho eu tomei. Abri a porta. O Ivan estava ali na minha frente, me olhando com aquela cara de cachorro. Foi a nossa pior briga. No começo, o infeliz ainda tentou negar, mas quando viu que não tinha jeito, acabou confessando que havia mesmo tido um caso com aquela descarada. Foi um deslize, amor, um passo em falso, mas eu acordei. Eu juro pra você que não tem mais nada com ela faz tempo. Me perdoa. Você é muito cara de pau, Ivan. Você é muito mais... Olha, eu não sei quem é mais descarado. Se é você ou é sem vergonha dessa Sheila.
Como podia, meu Deus, ser tão ordinário? A mulher que ele falou que tinha visto no carro com o Ivan era ela. Me contou aquilo só para que eu brigasse com o meu marido. E pelo jeito, aquela macumba, aquele despacho, também tinha sido ela, obra dela. Depois ele confessou que andou pulando a cerca por um tempo, mas que havia se arrependido. Que há muito tempo não tinha mais relação nenhuma com a infeliz. Eu te amo, Cláudio, eu estou muito arrependido. Acredita em mim, pelo amor de Deus. A Sheila era separada. Não tinha filho. Morava ele sozinha desde que se separou. E segundo ele, foi ela que ficou dando em cima dele. Essa foi a desculpa que ele deu. Que me importava quem tinha dado em cima de quem. O que importava era que ele tinha sido um safado. Depois fui lá acertar as contas com aquele infame. Estava tão nervosa que nem me dei conta que estava enrolada só naquela toalha. Estava me preparando para tomar banho quando escutei aquela conversa suspeita. E nem coloquei uma roupa para sair pelo portão e entrar na casa daquela infeliz. Na verdade, nem o chuveiro eu desliguei. Do jeito que estava, fui lá bater na porta daquela ordinária. Ela, naturalmente, já devia estar me esperando. Quase derrubei a porta de tanto bater, mas ela não teve coragem para abrir. Ficou lá escondida, morrendo de medo. Ali da porta mesmo, eu gritei: já estou sabendo de tudo, sua vadia. Vou te ensinar a não se meter com o marido das outras. Você me paga, infeliz. Uma hora eu te encontro na rua. Eu vou lanhar essa tua cara. Fiquei ali gritando, feito maluca, mas ela não teve coragem de abrir. Ficou com medo, né? De levar uma surra. Ia levar mesmo. Do jeito que eu estava, não ia ficar barato. O engraçado é que eu sempre imaginei que tomaria uma determinada atitude numa situação daquelas. Sempre falei para todo mundo, principalmente para ele, o sem vergonha, que se houvesse traição, eu jamais o perdoaria. O expulsaria de casa na mesma hora. Só que quando aconteceu, eu pedi a força. Sei lá, eu não tive coragem. Até porque depois que voltei para casa, a gente começou a brigar de novo. Aí nossa filha apareceu ali na nossa frente, começou a chorar. E pelo bem dela, decidi engolir goela abaixo aquela traição. No fim, não o expulsei de casa. Mas é claro, né? Nunca mais fomos o mesmo casal. E nem podia. Quanto a Sheila, resolvi dar a parte dela na polícia, por ter feito aquela macumba ali, na frente do portão da minha casa. Só que, sinceramente, não sei se isso vai dar em alguma coisa. Provavelmente não, né? A infeliz teve o topete de admitir que tinha sido mesmo ela a fazer aquele serviço. Para, segundo o que ela falou, recuperar o amor do seu homem. Seu homem. Até essa expressão ela usou. Ela se referiu assim ao meu marido. Olha, o Ivan podia até ser um safado, mas continuava sendo meu marido. E pelo menos esse gostinho eu não dei a ela. De todo modo, se aquela macumba foi feita para acabar com o meu casamento, em parte ela funcionou. Porque, repito, nosso relacionamento ruiu. Nunca mais fomos o mesmo casal. Estou tentando perdoá-lo, esquecer o que houve. Estou tentando retomar, numa boa, o nosso casamento, mas só eu sei o quanto está sendo difícil.
Parece que meu coração se quebrou em 1000 pedaços. Desde que descobri essa infâmia, essa traição doída. E é verdade que, mesmo a gente tendo boa vontade, mesmo a gente tentando de todas as formas, depois que o coração de uma mulher se parte, parece que não tem jeito. É difícil colar. É difícil esquecer. É impossível. Mesmo que eu esteja fazendo força para isso, é praticamente impossível esquecer a traição, principalmente quando é do homem que a gente mais amou nessa vida.